Vídeo de hoje, tema muito importante e um tema que eu queria falar com vocês há muito tempo, porque pode ajudar muitas pessoas a tomar uma decisão que é pra vida. Uma decisão que é pra vida e que pode impactar diretamente no seu destino, nas portas que você vai entrar ou vai deixar de entrar por esse caminho. Morar só vale a pena? As verdades não ditas por muitos. Pra quem não sabe, hoje, dia 24/8, eu estou morando só, faz 17 dias, né? Meus pais saíram dia 7, ou seja, 17 dias hoje, aproximadamente, né? Ficou fechando hoje, na verdade, o 17º dia. E queria contar um pouquinho dessa experiência para vocês. Queria contar um pouco dessa experiência, como tá sendo. E o que e também juntando testemunhos, outras histórias pra gente chegar num consenso. Será que vale a pena ou não morar só? Como é que a gente pode interpretar isso? Eu tenho 20 anos, pra quem não sabe, e estou prestes a morar só de fato em outro estado. E aí eu vou chegar um pouco lá na frente do vídeo pra falar melhor sobre isso. Mas se eu pudesse responder essa pergunta com sinceridade, se morar só vale a pena, eu diria talvez. Talvez, mas minha resposta hoje, na minha vida, no meu cenário atual, seria sim. Porque tudo depende, cada realidade muda. Todas as realidades mudam. Então imagine uma família em que há nove irmãos, que é o caso da minha avó, tem 9 filhos e que cuidam dela e etc. Imagine uma família que só tem um filho e que os pais já são idosos e precisam de cuidado. Então, para um seria interessante sair de casa, né, por outros benefícios, e para outro talvez ele ficaria um pouco com o pé atrás. Será que vale a pena? Será que eu fico para cuidar dos meus pais e etc. Então, tudo depende. Mas pra mim, hoje, na minha realidade atual, eu digo que sim, com certeza, morar só vale a pena. Por quê? Vamos agora entrar nos pontos positivos e nos pontos negativos dessa fábula, né? Desse questionamento, dessa frase crítica. Pontos positivos e pontos negativos. Anotei tudo aqui pra vocês. Quando você vai morar só, eu falo por mim, geralmente um jovem de 20 anos, e eu sou filho único, ou seja, tudo que eu quisesse estaria à minha disposição sempre quando eu quisesse. Então tudo era pra mim, tudo era do meu jeito. Eu tinha comidinha pronta, roupa passada, fazia poucas coisas dentro de casa, mínimas coisas ali pra ajudar, mas tava tudo fácil, tava tudo ao meu alcance. Tava tudo fácil, tava tudo ao meu alcance. Porém, se a gente for ver no extrato geral, tudo aquilo que a gente passa de maior sofrimento é tudo aquilo que nos dá mais benefício lá na frente. E o primeiro ponto positivo de morar sozinho, criar responsabilidades. Ou você faz, ou você vai sofrer as consequências. Ou você vai fazer a comida, ou você morre de fome. Porque você não tem quem faça pra você. Ou é você. Ou você limpa a casa, ou vai ter empestado de bicho, né? Casa. Então, ou você varre e passa um cheirinho, ou os bichos vão entrar. Ou você aguar as plantas, que é pra quem tem. Minha mãe tem inúmeras, casa um pouco grande pra uma pessoa. Ou elas morrem. Ou você lava os banheiros, ou você até vai chegar um tempo que você nem mesmo vai conseguir entrar. Então você cria responsabilidades. Você automaticamente cria essas responsabilidades que antes você não tinha. Ou tira o lixo, ou a casa vira um lixão, né? Quando o carro do lixo passa. Então esse é o primeiro ponto positivo. Você cria responsabilidades. O segundo ponto que eu queria debater com você é: você se aprende a organizar. Aprende a se organizar, porque você pode até fazer certas coisas no caminhar normal da vida, mas e na casa morando só. Mas se você não se organizar, as missões, as louças, tudo, as mínimas tarefas
que você procrastina, não organiza direito, vai acumulando. Eu cometi vários erros no começo, inexperiência mesmo. E você tem que aprender com os erros, é totalmente normal. Você tem que estar disposto a aprender com os erros, né? Então você vai ter que se aprender a organizar, por bem ou por mal. Erros que eu cometi: deixei louça acumular, mais trabalho pro outro dia, sobrecarregava. Não fiz a faxina nos dias ideais, procrastinei, casa suja, bicho entrou. Vou contar uma história de um rato dormindo na minha cama, isso foi real. Mas vão entrar, não foi por conta que eu não limpei não, que eu tava limpando, mas aconteceu isso. E vamos debater isso aí. Terceiro ponto: você não deve satisfação a ninguém. Você não deve satisfação a ninguém, porque às vezes, filho único, eu, né, minha situação, não sei a dos senhores, mas você, querendo ou não, fica aquela perguntar para onde foi, o que tá fazendo, o que quer da vida e etc. Mas você não deve satisfação, você não tem mais com o que falar. Então esse é o terceiro ponto positivo. Terceiro ponto positivo: não tem ajuda de ninguém. Olha que forte. E para alguns vai ser um ponto negativo. E eu botei entre aspas porque às vezes é necessário não ter ajuda. Porque quando você tá numa situação dessa e olha para trás, você se põe nessa situação. Meus pais estão indo para São Paulo, eu muito bem poderia ir para São Paulo e não ter vivido essa experiência só. Então isso foi um acréscimo no meu currículo de vida. Sinceramente, foi um acréscimo no meu currículo de vida. Às vezes você tem que olhar para trás e não tem que ter ninguém ali. Às vezes é necessário, sempre não. O certo é a comunhão, é a ajuda, é todo mundo se ajudando. Mas às vezes, em momentos chaves da sua vida, interprete bem o que eu tô falando, a gente precisa disso. A gente precisa disso. Por quê? Porque a gente precisa sentir. Minha mãe fazia faxina aqui, eu ajudava pouco ela. Quando eu fui fazer a faxina aqui na casa, casa média, grande aqui, eu com 20 anos de idade, amigo, minha coluna estava estralando de verdade. Não tô brincando a você. Eu não tô brincando e é real. Desafio: faça uma faxina numa casa toda, uma casa média grande, toda, varrer, lavar. Se você não chegar no final do dia, você fez uma faxina mal feita. Real foi essa. A real é essa, tá? E quais os pontos negativos? O contrário disso aqui, dos pontos positivos. Porque, ponto negativo: criar responsabilidade. Quem é acomodado não quer. Aprender a se organizar. Quem é acomodado não quer. Quem é acomodado não quer evoluir na vida. Quer se contentar com aquilo pro resto da vida. Não vai progredir, não vai pra frente, tá? Não deve satisfação, tá? E quer ter sempre ajuda. Tá? Então a gente fecha aqui. Pra mim é super viável morar só. Se você tiver uma condição e tiver estabilizado, por exemplo, eu possivelmente não, né? Vou ter certas condições pra tá tendo essa experiência mais profundamente em outro estado, certo? Então, pra mim, por mais que vocês têm que aprender que a dor ela é o maior aliado da evolução. A dor ela é necessária. Para quem acredita em Deus, Jesus foi pro deserto, 40 dias, foi tentado. Tá? Foi tentado da melhor forma, das formas mais difíceis. Foi dado poder, lindas mulheres, comida, ele 40 dias sem comer. Então você imagina. Então você vê a realidade. Tem que cozinhar, passar roupa, lavar roupa, tirar lixo, lavar a louça, guardar, arrumar a casa, poeira, aguar a planta. Tem que fazer suas coisas nesse meio tempo. Comida, né? A estratégia que eu tô usando é marmitas congeladas, porque poupa muito meu tempo. Poupa muito tempo do dia, né? Várias coisas, lava isso, lava aquilo, lava carro, alguma coisa cai, faz isso, faz aquilo. Então é um desafio,
E até você se acostumar, vai sangrar, é normal, vai doer. Mas isso é o fato, né? Então, e antes de tudo, esse é meu trabalho. O YouTube hoje é meu trabalho. É um dos. Deixa o like aqui, por favor. Porque isso é uma fonte de divulgar para mais pessoas. Isso é, a gente quer ajudar vocês da melhor forma. Quer passar. Eu quero passar esse conhecimento para vocês, né? Essas experiências. E minimamente não me vai custar nada fazer esse favor. Então minha experiência foi essa. Eu sofri muito ao começo, deixei muitas atividades para depois, que eu deveria fazer no momento oportuno, que seria a louça, faxina, procrastinei porque eu queria muito tempo para minhas coisas e não queria cuidar da casa, mas eu li um versículo um dia: quem não cuida da própria casa não vai ter nada, porque se você não cuida nem, você não arruma nem seu quarto, no minimamente. Então você não tem poder, não tem condições de gerir uma empresa, por exemplo. Nem da sua casa você está cuidando, tá? Recado final pra gente finalizar é que vale sim morar só. Vale sim morar só se você não tiver encaixado em exceções à regra. Vale sim, por mais que você esteja sozinho, tudo que vai dar medo, minha filosofia é essa: tudo que vai dar medo vai te fazer prosperar, tudo vai te fazer grande. Tá? Então, contem um testemunho se vocês moram só ou com algum familiar, como é pra vocês. Se vocês concordam ou discordam, se discordarem, tudo bem. Talvez não é pra sua realidade atual. Se concordarem, diga por que tá concordando. E um abraço pros senhores. Espero ter ajudado com decisões futuras pra vocês, tá?